Todo mundo conhece a arca. Mas o que aconteceu depois que Noé pisou em terra firme? Isso ninguém conta. Estou aqui no Ararat, onde 8 pessoas recomeçaram a humanidade. E onde um homem justo caiu. O mesmo patriarca que andou com Deus por 600 anos acordou nu, bêbado, amaldiçoando o próprio neto. A Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. E essa história prova o porquê. Ele construiu a arca, sobreviveu ao dilúvio, salvou sua família e todas as espécies da terra, e então plantou uma vinha, bebeu do vinho e acordou amaldiçoando o próprio neto. O mesmo Noé que Deus chamou de justo, o mesmo que andou com Deus por 600 anos. Esta é a história que a Bíblia conta depois do arco-íris e que quase ninguém quer ouvir. Gênesis 8, versículo 18. A porta da arca finalmente abre. 370 dias depois de Deus tê-la fechado do lado de fora, o momento chegou. Noé pisa em terra firme. Atrás dele, sua esposa. Depois Sem, Cã e Jafé. Depois, as 3 noras. 8 pessoas no total. 8 seres humanos olhando para um horizonte onde não existe mais nenhum outro ser humano vivo. O silêncio era absoluto. Não havia cidade ao longe. Não havia fumaça de fogueiras. Não havia barulho de crianças, de mercadores, de martelos batendo em bigornas. O mundo que Noé conheceu durante 600 anos tinha sido completamente apagado. Cada rua que ele caminhou estava debaixo de lama. Cada rosto que ele conheceu, vizinhos, amigos, conhecidos de séculos inteiros, tinha sido afogado. Cada construção humana, cada monumento, cada obra erguida desde Adão estava reduzida a destroços espalhados por um planeta devastado. Noé era agora o homem mais velho do mundo e também o mais solitário, porque das bilhões de memórias que carregava na mente, não havia mais ninguém vivo com quem compartilhar nenhuma delas. Mas não havia tempo para luto. Trabalho urgente esperava. A primeira ação de Noé em terra firme não foi construir abrigo, não foi procurar água potável, não foi explorar o terreno para entender onde estavam. Foi construir um altar. Gênesis 8, versículo 20. Noé juntou pedras, empilhou uma sobre a outra, tomou animais limpos e aves limpas, dos mesmos que passou um ano inteiro mantendo vivos, e ofereceu holocaustos sobre aquele altar improvisado. Pensa no que isso significa. 370 dias alimentando, limpando, cuidando de cada espécie. Um ano de trabalho exaustivo para garantir que nenhum animal morresse. E a primeira coisa que Noé faz ao sair é sacrificar alguns deles. Porque ele entendia algo que o mundo moderno esqueceu. Gratidão verdadeira custa alguma coisa. Não é sentimento, é entrega. É dar a Deus algo que dói perder. O texto bíblico diz que o Senhor sentiu o aroma agradável. E o que acontece em seguida muda a história da humanidade para sempre. Deus fala. E o que ele diz é uma promessa que nenhum ser humano pediu ou merecia. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A justificativa é chocante. Deus não prometeu preservar a humanidade porque ela melhoraria. O texto diz exatamente o contrário, que o coração humano continua inclinado ao mal desde a infância. Deus sabia que os descendentes de Noé pecariam. Sabia que haveria guerras, assassinatos, idolatria, toda forma de perversão. E mesmo assim fez a promessa. A aliança não dependia de bom comportamento humano. Dependia exclusivamente da fidelidade divina. E então veio a formalização. Gênesis 9 abre com Deus abençoando Noé e seus filhos com as mesmas palavras dadas a Adão no Éden. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Um novo começo, uma segunda chance para a humanidade.
Só que dessa vez, com regras diferentes. Primeira mudança, a dieta. Antes do dilúvio, segundo Gênesis 1, a humanidade era vegetariana. Deus havia dado ervas e frutos como alimento. Agora, pela primeira vez, carne era oficialmente autorizada. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Uma única restrição acompanhava a permissão: não comer carne com sangue. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O sangue representava a vida, e a vida pertencia a Deus, não ao homem. Segunda mudança, justiça humana institucionalizada. Antes do dilúvio, não havia pena de morte autorizada por Deus. Caim matou Abel e recebeu uma marca de proteção. Lameque se gabava de matar por qualquer ofensa e ninguém o punia. A violência era descontrolada, sem consequências formais. Agora Deus estabelece uma lei clara: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Vida humana tinha valor sagrado. Tirá-la exigia prestação de contas. O próprio homem seria instrumento dessa justiça. E então veio o sinal. O momento que todo mundo conhece, mas poucos entendem de verdade. Gênesis 9, versículos 12 a 17. Deus coloca seu arco nas nuvens, não um arco qualquer. Em hebraico, a palavra usada é a mesma para arco de guerra. Como se Deus estivesse pendurando sua arma no céu, apontada para cima, não mais para a terra. Um guerreiro que depõe suas armas, um sinal visível de que a guerra contra a humanidade através de águas tinha terminado para sempre. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E aqui está o detalhe que transforma tudo. O arco-íris não era apenas para os humanos lembrarem de Deus. O texto diz que era para Deus lembrar da aliança. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todo ser vivente. Agora imagina o impacto psicológico disso para Noé e sua família. Durante 370 dias, nuvens significaram morte. Chuva significou destruição. Cada gota que caía era um lembrete de que o mundo estava sendo exterminado lá fora, enquanto eles flutuavam numa caixa de madeira. O trauma estava fresco. Provavelmente, pelo resto de suas vidas, nuvens escuras no horizonte aceleravam o coração de todos que estiveram na arca. Mas agora, toda vez que a chuva viesse e as nuvens se formassem, haveria cores atravessando o céu. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Uma promessa pintada na atmosfera, nunca mais. O arco-íris não era decoração celestial. Era terapia divina para sobreviventes de trauma. Um lembrete visível de que o pesadelo não se repetiria. A aliança estava selada. O novo mundo estava inaugurado. 8 pessoas com a missão de repovoar um planeta inteiro. E aqui começa a parte que ninguém gosta de contar. Gênesis 9, versículo 20. 3 palavras em hebraico que mudam tudo. Noé era agricultor. O texto não diz guerreiro, não diz líder, não diz profeta, diz agricultor. O homem que salvou a humanidade voltou a trabalhar a terra como qualquer camponês comum. E a primeira coisa que plantou foi uma vinha. Parece decisão inocente. Um homem de 600 anos plantando uvas para fazer vinho. O problema é que vinhas demoram. Entre plantar e colher a primeira safra, passam-se 3 a 5 anos. Entre a primeira colheita e um vinho minimamente fermentado, mais alguns meses. Noé não bebeu por impulso repentino. Ele cultivou, esperou, colheu, processou e então bebeu. E bebeu demais. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio de sua tenda.
o homem que Deus chamou de justo em Gênesis 6, o único que achou graça aos olhos do Senhor quando o mundo inteiro estava corrompido. O patriarca que andou com Deus por 600 anos, bêbado, nu, inconsciente dentro da própria tenda. A Bíblia não explica por quê. Não diz se foi acidente. Talvez Noé não conhecesse a potência do vinho fermentado, já que alguns estudiosos sugerem que as condições atmosféricas antes do dilúvio eram diferentes. Não diz se foi intencional. Um homem carregando o peso impossível de ter visto a humanidade morrer, buscando qualquer alívio que conseguisse encontrar. O texto simplesmente registra o fato, sem justificativa, sem defesa, sem condenação explícita. O que acontece em seguida revela caráter. Cam, o filho do meio, entra na tenda e vê a nudez do pai. No mundo antigo, nudez era vergonha extrema. Ver a nudez de alguém, especialmente do próprio pai, era violação de honra familiar. E a reação de Cam foi sair da tenda e contar aos dois irmãos. O texto hebraico é ambíguo sobre as intenções. A palavra usada para contar pode significar simplesmente relatar um fato, mas também pode carregar tom de fofoca, de escárnio, de prazer em expor a vergonha alheia. Alguns rabinos antigos vão além e sugerem que Cam fez algo mais grave, que ver a nudez é expressão idiomática para atos piores. O texto não confirma isso explicitamente, mas o que sabemos com certeza é o contraste brutal com a reação dos outros dois filhos. Sem e Jafé pegam uma capa, colocam sobre os próprios ombros. Entram na tenda andando de costas e cobrem a nudez do pai sem olhar. O texto faz questão de enfatizar. Seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do pai. Cada detalhe conta. Eles poderiam ter entrado de frente e fechado os olhos, mas escolheram entrar de costas. Honra ativa, respeito deliberado, proteção da dignidade do pai, mesmo quando ele não merecia dignidade nenhuma. E quando Noé acorda, sóbrio, e descobre o que aconteceu, sua reação é devastadora. Maldito seja Canaã, servo dos servos será para seus irmãos. A maldição não cai sobre Cam, que foi quem cometeu o ato. Cai sobre Canaã, filho de Cam, neto de Noé. Por que punir o neto pelo erro do pai? Essa pergunta intriga estudiosos há milênios. Algumas teorias tentam explicar. Primeira, Canaã pode ter estado envolvido no incidente de alguma forma que o texto não detalha. Talvez tenha sido ele quem descobriu Noé primeiro e chamou o pai. Segunda, a maldição era profética, não punitiva. Noé via no neto o mesmo caráter falho do pai e estava anunciando consequências futuras. Terceira, no mundo antigo, punir um homem através de seus descendentes era considerado o castigo mais severo do que punir o próprio indivíduo. Ver o próprio filho sofrer pela sua culpa era dor maior do que sofrer pessoalmente. O que sabemos historicamente é que os cananeus, descendentes diretos de Canaã, habitariam a terra que séculos depois seria prometida aos israelitas, descendentes de Sem, e seriam subjugados, derrotados, desalojados. A maldição de Noé, pronunciada numa manhã de ressaca, ecoaria por toda a história bíblica. Mas Noé não apenas amaldiçoou, também abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. 3 filhos, 3 destinos, 3 linhas genealógicas que dividiriam o mundo inteiro. De Sem viriam os semitas. O próprio nome deriva dele. Sem, Shem em hebraico, significa nome ou renome. Gênesis 10 lista os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. De Elão viriam os elamitas, habitantes do que hoje é o sudoeste do Irã. De Assur viriam os assírios, o império que aterrorizaria Israel séculos depois. De Arã viriam os arameus, cujo idioma se tornaria língua franca do antigo Oriente Médio. O próprio Jesus falava aramaico.
mas a linha mais importante passava por Arfaxade. De Arfaxade nasceu Salá. De Salá nasceu Eber. E desse nome vem o termo hebreu, Ivre em hebraico, que significa do outro lado, ou descendente de Eber. De Eber nasceram 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg é significativo porque o texto diz que em seus dias a terra foi dividida, possivelmente referência à dispersão de Babel. E de Peleg, seguindo a genealogia, viriam Reu, Serug, Naor, Terá. E Terá seria pai de Abraão. A linha de Sem produziria Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos de Israel, Davi, Salomão e, finalmente, Jesus de Nazaré. Quando Noé disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, estava profetizando que o Deus verdadeiro seria revelado através dessa linhagem específica. E foi exatamente o que aconteceu. De Cam viriam os povos que habitariam a África e partes do Oriente Médio. Gênesis 10 lista seus filhos, Cush, Misraim, Pute e Canaã. Cush corresponde à antiga região da Etiópia e Núbia. E de Cush nasceu um homem que merece atenção especial, Nimrod. O texto o descreve como poderoso caçador diante do Senhor, expressão ambígua que pode significar grandeza aprovada por Deus ou grandeza em oposição a Deus, dependendo da interpretação. O que não é ambíguo é o que Nimrod construiu. Ele fundou Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, o que seria a Mesopotâmia, berço de impérios. Depois, expandiu para a Síria e edificou Nínive, a cidade que se tornaria capital do império mais cruel da antiguidade. Um neto de Cam, construindo Babel, o local exato onde a humanidade tentaria construir uma torre até o céu e seria dispersa por Deus. E construindo Nínive, a cidade que aterrorizaria Israel e seria alvo de profecias de destruição. O legado de Cam, através de Nimrod, moldaria a geopolítica do mundo antigo de formas que Noé jamais imaginou. Misraim é o nome hebraico para o Egito. Até hoje, em hebraico moderno, o Egito é chamado Mitzraim. Os faraós que escravizariam Israel por 400 anos eram descendentes de Cam, a terra de onde Moisés tiraria o povo com mão forte e braço estendido. Era território camita. A maior potência do mundo antigo carregava DNA de Noé através do filho que o envergonhou. Pute é geralmente identificado com a Líbia e povos do norte da África. E Canaã, o amaldiçoado, gerou as nações que ocupariam a terra prometida. Sidom, fundador da cidade de Sidom. Het, ancestral dos hititas. Os jebuseus que habitariam Jerusalém antes de Davi conquistá-la. Os amorreus, girgazeus, heveus, arqueus, sineus, arvadeus, zemareus e amateus. Todos os povos que Israel encontraria ao cruzar o Jordão com Josué eram descendentes do neto que Noé amaldiçoou. A maldição não era racismo, era profecia, e se cumpriu com precisão histórica documentável. De Jafé viriam os povos indo-europeus. O nome significa alargamento ou beleza, e a bênção de Noé prometeu exatamente isso. Engrandeça Deus a Jafé. Expansão territorial seria a marca dessa linhagem. Gênesis 10 lista os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Gomer é associado aos Cimérios, povos que habitariam a região do Mar Negro e partes da Europa Oriental. Magog aparece em Ezequiel como nação do extremo norte, possivelmente os citas ou ancestrais dos povos eslavos. Madai são os medos, que junto com os persas formariam um dos maiores impérios da história. Mas Javã é particularmente interessante. Em hebraico, Javã é Yavã, e até hoje o termo hebraico para a Grécia é Yavã. Os gregos eram descendentes de Jafé através de Javã, e os filhos de Javã confirmam isso. Elisá, possivelmente as ilhas do Egeu. Tarsis, provavelmente a Espanha. Quitim, Chipre e Dodanim, possivelmente Rhodes. O mundo helênico inteiro
A civilização que produziria Platão, Aristóteles, Alexandre o Grande era jafetita. E a segunda parte da bênção é ainda mais profunda. E habite ele nas tendas de Sem. Não era profecia de conquista militar. Era profecia de inclusão espiritual. Os descendentes de Jafé, gregos, romanos, europeus, um dia participariam da aliança feita com os descendentes de Sem. O evangelho pregado por apóstolos judeus seria recebido por nações jafetitas. A fé de Abraão alcançaria os confins da terra através dos filhos de Jafé, habitando espiritualmente nas tendas de Sem. Cada pessoa viva hoje descende de um desses três homens. Não há exceção possível. Toda a diversidade étnica do planeta, toda a variedade de línguas, culturas, nações, tudo começou com três irmãos saindo de uma arca no Monte Ararat. A genética moderna confirma algo interessante. A humanidade passou por um gargalo populacional. Um momento específico na história em que a diversidade genética humana se reduziu drasticamente antes de se expandir novamente. Os cientistas debatem quando e por que isso aconteceu. O relato bíblico oferece uma explicação. 8 pessoas num barco, recomeçando do zero. Mas agora voltemos ao homem no centro de tudo isso. Gênesis 9, versículo 28. Uma frase simples que esconde uma enormidade impossível de compreender. Viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 350 anos. Deixa esse número assentar. É mais do que o dobro da idade de Abraão quando morreu. É mais do que toda a história dos Estados Unidos como nação. É tempo suficiente para ver 12 gerações nascerem e morrerem. E Noé viveu tudo isso carregando memórias que ninguém mais no planeta possuía. Imagina acordar todo dia sabendo que você é o único ser humano vivo que lembra como o mundo era antes das águas. Netos nasciam, cresciam, tinham filhos. E para eles, o dilúvio era história, algo que o bisavô contava, cada vez mais distante, cada vez menos real. Mas para Noé, os rostos dos afogados eram nítidos. Os gritos que ele ouviu através das paredes de madeira da arca ainda ecoavam. O cheiro de um mundo apodrecendo debaixo d'água estava gravado na memória. Ele viu sem ter filhos. Viu Arfaxade nascer apenas 2 anos depois do dilúvio. Viu Salá nascer, Éber nascer, Peleg nascer. Viu a humanidade tentar construir uma torre em Babel e ser dispersa por Deus. Viu línguas se multiplicarem, povos se separarem, nações começarem a se formar. Se as cronologias bíblicas estiverem corretas, Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. O homem que construiu a arca e o pai da fé judaica podem ter se conhecido pessoalmente. Pensa nessa cena. Abraão jovem, sentado aos pés de um homem de mais de 900 anos, ouvindo em primeira mão como foi receber a ordem de Deus. Como foi cortar a primeira árvore, como foi ver os vizinhos rirem durante décadas de construção. Como foi entrar na arca, como foi ouvir Deus fechar a porta do lado de fora. Como foi sentir a água levantar o barco do chão. Como foi o silêncio quando os gritos lá fora pararam. Testemunho ocular passando diretamente para o homem que seria pai de nações. Mas aqui está a pergunta que a Bíblia não responde. O que Noé fez durante 350 anos? O texto não diz. Sabemos que plantou vinhas. Sabemos que pelo menos uma vez bebeu demais. Sabemos que abençoou e amaldiçoou. Sabemos que morreu aos 950 anos. Mas os detalhes cotidianos de 3 séculos e meio são silêncio absoluto. Tradições judaicas tentam preencher as lacunas. Algumas dizem que Noé continuou pregando arrependimento mesmo depois do dilúvio, que passou séculos alertando a humanidade sobre o juízo divino, assim como fizera antes das águas. Outras tradições pintam um homem recluso, traumatizado, incapaz de superar o peso do que viu.
O Alcorão menciona Noé como profeta que viveu entre seu povo por 1000 anos menos 50, número curiosamente próximo aos 950 de Gênesis. Tradições cristãs antigas sugerem que Noé ensinou seus descendentes sobre agricultura, astronomia, medicina, transmitindo conhecimento do mundo antediluviano para as novas gerações. Outras fontes dizem que ele se retirou para as montanhas, vivendo em relativo isolamento, enquanto seus filhos e netos espalhavam a humanidade pela terra. E quanto ao lugar onde morreu e foi sepultado, as tradições divergem completamente. Em Cisré, uma pequena cidade no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria, existe uma mesquita construída sobre o que a tradição local afirma ser o túmulo de Noé. O local é venerado há séculos por muçulmanos, cristãos e judeus que visitam a região. A cidade fica às margens do rio Tigre, não muito distante do Monte Ararat, o que daria certa lógica geográfica à tradição. Outra tradição forte aponta para Nakhchivan, uma região autônoma do Azerbaijão. O próprio nome da cidade supostamente significa lugar onde Noé desceu, Nakhchivan em azerbaijano, derivado do armênio. Há um mausoléu que os locais identificam como Tumba de Noé, visitado por peregrinos há gerações. A proximidade com o Ararat também sustenta essa tradição. No Líbano, na região do Vale do Bekaa, outra tradição aponta para Keraknou, literalmente Fortaleza de Noé, como local de sepultamento. A tumba ali é uma das maiores do mundo, com mais de 30 metros de comprimento, o que levanta questões óbvias sobre sua autenticidade. Há ainda quem aponte para a Jordânia, para o próprio Monte Ararat na Armênia turca, para diversas localidades no Iraque. Cada comunidade local desenvolveu sua própria tradição, sua própria história, seu próprio local sagrado. Nenhuma dessas tradições pode ser arqueologicamente confirmada. A Bíblia não registra onde Noé foi enterrado. O texto simplesmente diz que ele morreu. 950 anos de vida resumidos em uma frase. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Com sua morte, desapareceu a última testemunha ocular do mundo antediluviano. As memórias que ele carregava, rostos, lugares, sons, cheiros de uma civilização inteira que existiu antes das águas, morreram com ele. A partir dali, o dilúvio seria apenas história. Relato passado de geração em geração, cada vez mais distante, até virar para muitos apenas lenda. Mas o legado continuou vivo. De Sem, a linhagem messiânica. 10 gerações de Sem até Abraão. 20 gerações de Abraão até Davi, 1000 anos de Davi até Jesus. A bênção de Noé, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, se cumpriu da forma mais gloriosa possível quando um descendente de Sem nasceu numa manjedoura em Belém. De Cam, impérios e conflitos, o Egito de Misraim escravizaria Israel. A Babilônia construída por Nimrod destruiria Jerusalém. A Assíria, fundada pelo mesmo Nimrod, deportaria as 10 tribos do norte. Os cananeus de Canaã seriam desalojados por Josué. A maldição pronunciada numa manhã de ressaca reverberou por toda a história do Antigo Testamento. De Jafé, expansão e inclusão. Gregos que conquistariam o mundo e espalhariam uma língua comum em que o Novo Testamento seria escrito. Romanos que construiriam estradas por onde o evangelho viajaria. Europeus que levariam a fé aos confins da terra em cada direção. A profecia de Noé, habite ele nas tendas de Sem, se cumpre toda vez que um não-judeu aceita o Deus de Abraão. E há uma ironia que atravessa toda essa história. Noé foi chamado de justo. Gênesis 6, versículo 9, é explícito. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse é o currículo. Perfeito, imaculado, único em sua geração.
Mas o mesmo homem que andou com Deus por 600 anos aparece bêbado e nu alguns versículos depois. Isso não diminui Noé. Na verdade, torna a história dele mais real, mais humana, mais relevante para qualquer pessoa que já tropeçou depois de anos caminhando bem. A Bíblia nunca esconde as falhas de seus heróis. Abraão mentiu sobre Sara ser sua esposa 2 vezes. Moisés matou um egípcio e escondeu o corpo na areia. Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela. Pedro negou Jesus 3 vezes na noite mais crítica da história. E Noé bebeu até cair. Cada um desses homens é lembrado não pelo pior momento, mas pela totalidade de suas vidas. E a totalidade da vida de Noé foi fidelidade. 600 anos andando com Deus antes do dilúvio. 120 anos construindo uma arca enquanto o mundo ria. 370 dias mantendo milhares de animais vivos num barco. 350 anos depois das águas. Um tropeço registrado em 3 versículos no meio de quase 1000 anos de história. Hebreus 11 o lista entre os heróis da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. A fé de Noé não era perfeição, era perseverança. Não era ausência de falha, era presença de obediência consistente ao longo de uma vida inteira. E talvez esse seja o ponto que a história depois do dilúvio quer ensinar. Noé não se tornou sobre-humano por ter sobrevivido às águas. Não virou santo impecável por ter sido escolhido por Deus. Continuou sendo homem, com fraquezas de homem, com falhas de homem, com necessidade de graça como qualquer outro homem. A arca salvou Noé do dilúvio, mas não salvou Noé de si mesmo. 950 anos, 350 deles depois das águas. Noé viu gerações nascerem sem jamais conhecer o mundo que ele conheceu. Crianças que nunca saberiam como era a terra antes da chuva. Netos que ouviriam a história do dilúvio como lenda distante, quase impossível de acreditar. Ele carregou a memória de um mundo inteiro que já não existia. Rostos que afogaram enquanto ele flutuava. Vozes que silenciaram enquanto a arca balançava. Uma civilização que ele viu desaparecer pela pequena janela, enquanto a chuva não parava de cair. Talvez o vinho fosse fuga, talvez os 350 anos pesassem mais do que os 600 anteriores. Talvez carregar sozinho a memória de um mundo morto fosse fardo pesado demais para qualquer ombro humano. A Bíblia não explica, não justifica, não condena. Apenas registra que até os justos tropeçam e que Deus continua escrevendo história com gente imperfeita.